Fala galera, beleza? Bom, espero que vocês estejam gostando aí da programação, né? Desse nosso evento do Decifrando a Matemática do Enem. Esse é o quarto vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido os 3 primeiros, né? Se você não assistiu ainda, assista, tá? Porque vale bastante a pena. E como eu tinha antecipado, nem vai aparecer nesse vídeo aqui hoje, porque o foco aqui vai ser no conteúdo e a gente vai falar um pouco a respeito de médias, beleza? Bom, então quando a gente fala em médias, tem vários tipos de média que a gente pode calcular. Média aritmética, média geométrica, harmônica, ponderada. Mas quando a gente não fala qual é o tipo de média, quando só fala calcule a média ou a média é tanto, a gente está, por padrão, se referindo à média aritmética, que nada mais é do que somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos da sua distribuição. Bom, só que a ideia dessa aula, na verdade, não é trabalhar tanto assim com o conceito de média ou com o cálculo de média da maneira convencional. A ideia aqui é a gente explorar um método que é chamado método do palpite, não é um nome fixo, tá? É um nome que eu costumo utilizar, em que a gente vai acelerar bastante o cálculo de médias. Só que antes de falar desse método, eu separei aqui 5 questões que eu gostaria que vocês tentassem resolver, né? Antes que a gente começasse a aula. Primeira questão, uma questão da FUVEST, que além de média também vai cobrar o conceito de mediana. A segunda questão, uma questão do Enem, que vai cobrar essa ideia de média aritmética. A terceira questão, também é uma questão do Enem, média aritmética. Quarta questão, também uma questão do Enem, um pouquinho mais complicada por conta dos números que estão aqui envolvidos. E a quinta questão, uma questão que também é do Enem e que ela utiliza, na verdade, a ideia de média ponderada, tá? Mas que a gente vai utilizar o mesmo método para resolver todas essas questões. Então, eu recomendaria aí que vocês tentassem gastar, para resolver essas 5 questões, algo entre 15 e 20 minutos no máximo, antes de começar a assistir a aula, beleza? E depois que você tentasse resolver, você voltasse aqui para a aula para a gente poder trabalhar de fato com essas 5 questões, ok? Bom, então se você quiser fazer pausa o vídeo agora, porque eu já vou começar com a nossa aula. Então, qual é a ideia de média aritmética? Tá? Eu já deixei tudo escrito aqui, depois a gente vai disponibilizar esse material aqui para vocês. A ideia de média aritmética é a razão entre o somatório dos valores observados e... Foi mal? É o somatório dos valores observados e a quantidade de observações. Então, seja uma distribuição x com elementos x1, x2, x3 até xn, tal que cada um desses elementos corresponde aos valores da variável de interesse x. Por exemplo, a gente pode estar interessado em avaliar nota, desempenho de alunos. Pode estar interessado em avaliar a altura da população. Então, cada um desses valores é um desses valores observados, x é a nossa distribuição, e a média ela é representada, né, dessa maneira que está aqui, é o somatório de cada observação, fazendo com que esse índice varie de 1 até n, dividido pelo total de observações. Por exemplo, digamos que você tenha um grupo de 3 amigos, todos eles com 190 centímetros, tá? Então, coloquei aqui 190, 190, 190. É bem tranquilo você perceber que a média vai ser igual a 190, porque se você somar tudo isso daqui, 190 mais 190 mais 190 dividido por 3 é o mesmo que 3 vezes 190 sobre 3, que é igual a 190. Esse resultado ele é até bem trivial. Sempre que você tem uma distribuição que todos os valores são iguais, eles vão corresponder à própria média, beleza? Agora, digamos que você tem um outro grupo de 3 amigos com alturas de 180, 190 e 200, tá? Se você fosse calcular a média da maneira convencional, você faria 180 mais 190 mais 200 dividido por 3, que daria 570 sobre 3, que é 190. Só que, na verdade, o que a gente pode pensar aqui, tá? E essa média deu a mesma média que estava aqui em cima, né? E não é uma simples coincidência. O que a gente pode pensar é que, por exemplo, esse amigo aqui, que inicialmente tinha 190, quando você troca por um amigo de 180, você perdeu 10 centímetros. Esse daqui, se você trocou por um de 2 metros, então você ganhou 10 centímetros. Então, de certa forma, se você pega 10 centímetros e empresta, pega esse indivíduo, óbvio, isso não é possível, né, na nossa vida, mas imagina que esse indivíduo empreste 10 centímetros para aquele que está ali do lado, ok? Então, se ele emprestar 10 centímetros para esse, o somatório que vai aparecer aqui vai ser equivalente, eu não estou mudando o somatório,
E é como se todos os três tivessem 190 centímetros, beleza? E aí você teria uma média que é 190. Então, o que a gente pode imaginar aqui é que a ideia de média é justamente essa, né? É como se você emprestasse quantidades de algumas observações para outras até que todas as observações do seu problema entrassem em equilíbrio. Por exemplo, uma maneira simples de você calcular a média dos números 3, 4, 5, 6 e 7 é você pegar um emprestado do 6 para o 4, porque vai transformar isso aqui em 5. E esse aqui, como emprestou 1, então ele também vai ficar 5. E eu vou emprestar 2 unidades do 7 para o 3, fazendo com que o 3 se transforme em 5 e o 7 também se transforme em 5. Como eu fiz com que todos aqui ficassem iguais, eu sei então que a minha média ela é igual a 5. E de fato, se você somasse tudo isso aqui, daria 25, dividido por 5 termos, teria uma média igual a 5. Ok? Bom, com essa ideia, a gente vai resolver o item 1, tá? Que é um item da FUVEST, 2014, e que você tem que saber tanto o conceito de média quanto o conceito de mediana. Como o foco dessa aula não é muito falar de todas as medidas estatísticas de mediana, moda para não estender demais, então eu vou passar rapidamente pela ideia da mediana. A mediana é o elemento central, então se você tem 5 observações, a mediana é a terceira. Se você tem 6 observações, ou quando você tem um número par de observações, a mediana tem que estar aqui no meio, entre esses termos. Então, se esse é um termo x e esse é um termo que vale y, a mediana vai ser a média aritmética dos dois termos centrais, ok? E um detalhe, para você calcular a mediana, você tem que ter os termos em ordem crescente ou decrescente. A gente diz que eles têm que estar em rol, tá? Porque imagina que você está lidando com altura e você tem alturas que não estão em ordem crescente, você tem tipo 180, 190, 200, 170, 150. A ideia da mediana é que você pense que, partindo desse ponto central, metade das observações tem valores inferiores e a outra metade valores superiores. O que claramente não acontece aqui se o 200 estiver no meio. Então, a forma de você consertar isso é você ordenar essas informações. É você jogar o 150 para lá, jogar o 170 para depois do 150, jogar o 180 e o 190 e o 200 para lá. E aí, agora sim, você tem a mediana igual a 180, de tal forma que tenha duas informações abaixo do 180, né? Ou seja, com valores menores do que 180, e duas acima do 180. Beleza? Então, essa é a ideia de mediana, não vou me estender muito nisso, que o foco da aula é na parte de média. Só que eu preciso da mediana para calcular essa questão aqui, porque ele quer saber qual é a única lista dessas alternativas na qual a média das notas é maior do que a mediana. Vou começar aqui calculando a mediana para cada uma dessas listas, beleza? Que estão aqui. Então, para a gente poder calcular a mediana, eu vou ter que tirar uma média dos dois termos centrais. A média do 7 com 8 é 7,5. A média do 6 com 7 é 6,5. A média do 6 com 7, 6,5. Média de 5 com 7 é 6. Média de 10 com 10 é 10. E agora eu vou ter que calcular a média. Galera, essa questão, na verdade, ela é muito tranquila de você calcular a média sem nenhum grande método, tá? Porque são números pequenos, enfim, você não vai ter grandes problemas aqui ao calcular a média somando todos eles e dividindo por 6, tá? Mas eu usei essa questão para poder ilustrar essa primeira ideia de que você pode pensar em elementos que vão passando emprestados de um para o outro, beleza? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, olha só. Olhando para essa distribuição que está aqui, tá? Que é o 5, 5, 5, 7, 7, 9, suponha que aqui você não tenha um 9, suponha que você tenha um 7, ok? Então, eu vou até fazer melhor aqui, eu vou apagar esse 9 e vou escrever aqui o 7 por cima. Se a nossa distribuição fosse essa, 5, 5, 5, 7, 7, 7, vocês concordam que cada um desses 3 sets poderia emprestar uma unidade para o 5, e isso faria com que a média fosse igual a 6? Beleza? Por quê? Porque se eu pego um elemento desse 7 e jogo para cá, esse vai ficar 6, esse vai ficar 6, pego um desses 7 e jogo para cá, esse vai ficar 6, esse também vai ficar 6, pego o 7 e jogo para cá, então esse vai ficar 6, esse aqui também vai ficar 6, correto?
E você teria um caso em que a média é igual a 6. Só que essa média seria 6 se esse último termo fosse 7. Só que, na verdade, ele não é 7. Esse último termo ele é 9. Então, se ele é 9, ele é maior do que 7, e isso faz com que essa média seja maior do que 6. E, coincidentemente, eu nem queria que isso acontecesse, na verdade, eu já achei qual alternativa a média é maior do que a mediana, beleza? Mas suponha que a gente não tenha começado por esse termo, porque, enfim, eu peguei totalmente aleatório e acabou dando certo. Suponha que você tivesse começado, por exemplo, pela letra A, tá? Eu poderia usar a mesma lógica. Olha só. Se aqui tivesse 5, 6, 7, 8, 9, 10, ao invés daquele 5, então digamos que eu apaguei esse 5 aqui e escrevi um 6. Se fosse 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo que é uma distribuição que ela é super bem equilibrada, porque eu estou sempre aumentando de 1 em 1 aqui, de tal forma que eu poderia pegar, por exemplo, do 8 e emprestar 0,5 para o 7, esses dois números virariam 7,5 e 7,5. Do 9, eu poderia emprestar 1,5 lá para o 6, aqui ficaria 7,5, aqui ficaria 7,5 também. E a mesma coisa com 10, poderia emprestar 2,5, ficaria 7,5, 7,5. E aí eu fiz com que todos eles ficassem iguais a 7,5. Teoricamente, eu teria uma média 7,5. Só que isso aconteceria se esse número fosse 6, mas na verdade ele é 5. Então, se ele é menor do que o 6, então ele diminui a minha média. Isso faz com que essa média seja menor do que 7,5, beleza? Ah, Fredão, mas está demorando demais, tal. Qual que é a grande vantagem? Bom, se eu olhar para a letra C, por exemplo, e eu estou vendo que está indo de 1 em 1, e eu uso essa mesma lógica da letra A, eu passo meio para cá, passo 1,5, passo 2,5, eu já sei que aqui a média é 6,5. Se eu olho para essa sequência e comparo com essa, e eu vejo que a única diferença é esse 8, que é menor do que o 9, eu sei que essa média é menor do que essa. Então, essa média é menor do que 6,5. A letra E eu nem preciso calcular, porque a média, se eu vou ter que passar emprestado alguns lá para o 5, com certeza essa média vai ficar menor do que o 10. E eu quero saber qual dessas alternativas tem a média das notas maior do que a mediana. Como essa média é menor do que a mediana, essa média é menor do que a mediana, essa média é igual à mediana e essa é menor do que a mediana, a única que sobrou seria a letra D. E de fato a gente viu, né, que se eu tivesse colocado aqui 7, eu teria uma média 6, mas como ali é 9, então essa média é maior do que o 6, beleza? Pode parecer besteira, né? Pode parecer, sei lá, desnecessário fazer algo dessa forma, mas quando os números começam a ficar muito grandes, você conseguir ter essa visão, ela pode acelerar bastante o processo. Mas confesso que esse método ainda não é o melhor de fato, porque você ficar passando emprestado de um para o outro e tal pode até ser divertido, mas não é muito prático. Então, para a gente evoluir um pouquinho, né, a partir desse método, o que a gente vai ver agora é o que eu chamo de método do palpite. A gente vai ver como é que ele funciona e como que a gente pode se utilizar desses empréstimos, né, ou das faltas, porque, por exemplo, aqui, se eu estou passando emprestado 10 daqui para cá, é porque aqui está sobrando 10 com relação ao 190 e aqui está faltando 10 com relação ao 190. Então, a gente vai ver como é que isso se comporta e como é que a gente pode usar esse método do palpite, beleza? Então, vamos para um outro exemplo agora de 3 amigos que têm alturas 171, 190 e 200. E se você for calcular a média das alturas da maneira convencional, você vai ter que essa média vai dar 187. E, de fato, aqui você poderia ir emprestando, né? Por exemplo, eu poderia emprestar 10 centímetros daqui para cá, ficaria 181, esse ficaria 190 e esse cairia para 190. Ainda não houve um equilíbrio nesses números, então eu teria que continuar emprestando. Só que se eu pego desse e empresto 3 para cá, fica 184, 187 e 190. E agora, se eu pego 3 desse e empresto para cá, fica todo mundo com 187. E se todos ficam com 187, essa é a ideia da média, beleza? A média é um número, quando eu falo aqui que a média da altura desse grupo é 187, se você não enxerga esse grupo, é como se você pensasse que todos eles têm 187 centímetros. Você sabe que isso provavelmente não é verdade, como é o caso aqui, mas é o que você consegue enxergar com essa informação da média. Beleza? Então, a média é essa ideia de equilíbrio, onde que os dados se equilibram. Bom, mas vamos olhar isso aqui de uma outra maneira, tá? Se a gente pensar bem, digamos que você queira dar um chute, tá? Um palpite, é por isso que eu vou chamar esse método aqui de método do palpite, para a média das alturas aqui. Digamos que eu te soltei
e eu jogo na sala. Galera, sem fazer nenhuma conta, só de cabeça. Qual vocês acham que é a média da altura desses 3 indivíduos? Tá? Provavelmente, se você tem uma noção razoável da ideia de média, você vai olhar o menor valor, que é 171, vai olhar o maior valor, que é o 200, e vai pensar que a média tem que ser alguma coisa que esteja ali no meio, beleza? Sei lá, pode ser 185, pode ser 187, pode ser 189, mas é alguma coisa que tem que ser maior do que 171, menor do que o 200, beleza? Não faz sentido que seja diferente disso. Então, digamos que você chute 185, por exemplo. Se você chuta 185, tá? E lembrando que os valores das alturas eram 171, 190 e 200, então esse 171 você pode enxergar, baseado naquele seu palpite de 185, como sendo 185 menos 14. O 190 você pode enxergar como 185 mais 5. E o 200 você pode enxergar como 185 mais 15. Só que quando você olha para isso daqui e você quebra em duas partes, como 185 apareceu 1, 2, 3 vezes, você pode reescrever essa fração como 3 vezes 185, mais esses números que vieram aqui, ó, que são os números que eu vou chamar de ajustes nesse método do palpite. Então, o menos 14, o mais 5 e o mais 15. Só que por que eu separei isso daqui? Porque se eu tenho uma fração da forma A mais B dividido por C, eu posso reescrever isso como A sobre C mais B sobre C. E se eu pego essa fração e quebro nessas duas partes, eu vou ter uma primeira parte, que é 3 vezes 185 sobre 3, mais aqueles ajustes dividido por 3. Só que esse 3 cancela com esse 3, e é lógico, porque se eu dei o palpite 185, o 185 vai aparecer em cada uma das 3 parcelas que estão aqui. Se fossem 5 números, ele apareceria em cada uma das 5 parcelas, e assim por diante, beleza? Então, como é que eu posso simplificar esse método do palpite? Para usar o método do palpite, eu vou dar um palpite, eu vou dar um chute em qual seria a minha média, nesse caso foi o 185, e o que eu vou calcular agora não é mais a média dos 3 números, eu vou calcular uma média desses ajustes que eu destaquei aqui de vermelho. Então, nesse caso, se eu tinha 171, 190 e 200, então os ajustes desse número para cada um desses aqui é 171, eu tenho 14 unidades a menos do que o meu palpite, então vou colocar menos 14. 190, eu tenho 5 unidades a mais do que o meu palpite, então vou colocar mais 5. 200, eu tenho 15 unidades a mais, então vou colocar mais 15. E fazendo isso, e calculando a média dos ajustes, eu vou ter que 15 mais 20, 15 mais 5 é 20, 20 menos 14 é 6, e aí vai ficar 185, que era o meu palpite, mais 6 sobre 3, que deu 187, que era justamente a média que a gente tinha encontrado fazendo pela maneira convencional. E eu até coloquei aqui no material, Fredão, mas e se eu utilizasse como palpite o 190, isso não poderia mudar o meu resultado? Bom, então vamos ver. Se os valores são 171, 190 e 200, e o seu palpite for o 190, quais são os ajustes de cada um desses números com relação ao 190? 171, ele tem unidades a menos. Quantas a menos? 19, porque a diferença, a distância desses dois números é 19 unidades. Então, vou escrever aqui menos 19. O 190 é o próprio número, então vou colocar mais 0. E o 200, ele tem 10 unidades a mais do que o 190. E agora eu vou tirar uma média desses 3 números, só que menos 19 com 10 fica menos 9, logo, a minha média é o meu palpite, que é 190, menos o 9 terços, e 9 com 3 é 3. 190 menos 3, 187. De novo, a gente chegou na mesma média. Claro, a média não pode mudar, dependendo do seu palpite. Agora, qual é a grande vantagem desse método? Quanto melhor for o seu palpite, você concorda comigo que se a ideia da média é que você tem alguns elementos que estão abaixo da média e outros que estão acima, você vai ter aqui alguns valores que vão ser negativos e alguns valores que vão ser positivos, de tal forma que isso vai minimizar a quantidade de contas que você tem que fazer? E outra, como você está lidando com ajustes com relação ao seu palpite, mesmo que você esteja lidando com números muito grandes, os ajustes tendem a ser pequenos, beleza? Então, essa é a grande vantagem desse método do palpite, tá? Quanto mais próximo da média for o seu palpite,
mais essa média dos ajustes vai se aproximar de zero, você vai ter que ajustar pouca coisa, e mais simples vão ser os cálculos envolvidos. Aqui, por exemplo, também daria certo se você desse como palpite 210, né, como média, porque o ajuste vai se encarregar de fazer com que isso aqui volte para 187. Só que se você está se distanciando muito da média, até porque não faria muito sentido com esses dados, você vai ter que fazer mais cálculos aqui nesses ajustes. E aí não é que o método seja ruim, mas ele começa a perder um pouco da sua eficácia para acelerar os cálculos, beleza? Então a gente vai ver agora, ó, até coloquei aqui um outro exemplo. Ó. Se você pega essa distribuição que está aqui, ok? Qual seria a média dessa distribuição? Então aqui, se você dá como palpite, sei lá, o 17 talvez, você teria aqui, né? Como é que eu faria isso numa prova? E vem uma outra dica. Eu colocaria o palpite aqui 17 e escreveria tipo só aqui em cima, tipo mais 1, aqui é menos 3, porque está 3 unidades abaixo, esse aqui é mais 2 e esse aqui é menos 1. Então teria menos 4 e aqui teria mais 3, então aqui ficaria menos 1 dividido por 5, que tem 5 termos aqui, e daria 17 menos 1/5, que é a mesma coisa que 16,8. Essa vai ser a média daqueles valores, beleza? E a mesma coisa para esses aqui, ó. Aqui eu daria como palpite, por exemplo, 600. Aqui eu tenho mais 43, aqui eu tenho menos 5 e aqui eu tenho menos 26. Então, esse aqui vai ficar menos 31 com aqueles 43. Isso daqui fica 12. E aí eu vou tirar uma média desses três valores, né? Dos ajustes. Então, eu divido por 3 o mais 12, que é o valor ajustado. Isso aqui vai ficar mais 4. Logo, a média aqui vai ser 604. Ok? E agora, a gente vai ver como que a gente poderia resolver de uma maneira muito mais rápida essas questões que foram dadas aqui no material. E se você ainda não teve tempo de tentar fazer, recomendo novamente que você pause o vídeo rapidinho e tente resolver agora usando esse método do palpite. Então, galera, começando aqui pela questão 2, tá? Ela diz que, preocupada com os resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados do quadro. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais. Essa vai ser a principal informação aqui para a gente. O mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa, nesse período de 7 meses. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês. Então, eu quero saber desses meses, qual foi o que mais se aproximou da média dos lucros nesses 7 meses que estão aqui, tá? Bom, se o menor valor é 22 e o maior valor é 37, a nossa média tem que estar entre 22 e 37. E aí vem uma outra dica desse método. Se você der como palpite, por exemplo, 31, pode ser um bom palpite, pode ser que você acerte na mosca, só que os ajustes eles ficam mais chatos de você fazer. Então, eu sempre recomendo que você dê palpites que terminem em 0. Ou que sejam múltiplos de 10, ou que sejam múltiplos de 100. Por exemplo, nesse caso aqui da questão 4, como o menor valor é 158 e o maior valor é 300, eu daria como palpite o 200, porque os ajustes vão ser mais fáceis de calcular, por mais que eu perceba aqui nesse item que a média deve ser levemente maior do que 200, mas já agiliza o processo de você escrever quais são os ajustes com relação àquele meu palpite, ok? Então, olha só que fero que vai rolar aqui. Se eu der como palpite o 30, e foi literalmente isso que eu fiz lá na prova, quando eu estava resolvendo, eu vou ter como ajustes aqui mais 7, mais 3, mais 5, porque tem 5 unidades a mais, 3 unidades a mais e 7 unidades a mais, menos 8, porque tem 8 unidades a menos, 30 é 0, porque tem nada mais nem a menos. 35 é mais 5, 25 é menos 5. E olha só a vantagem de eu ter feito isso. Como eu tenho valores positivos e negativos, esse mais 5 vai cancelar com menos 5. O 3 mais 5 é 8, que com aquele menos 8 também vai cancelar. E o único ajuste que sobrou aqui foi esse 7. Então, a nossa média vai ser 30, mais aquela soma dos ajustes dividido pelo total de termos, que é 7, uma vez que agora eu estou calculando a média dos ajustes e não a média dos números em si. Só que 7 sobre 7 é 1, 30 mais 1, 31. Beleza?
E se vocês quiserem testar com outros números aqui como palpite, testem, vocês vão ver que sempre vai dar como média o 31. Então, essa é a grande vantagem desse método, porque você reduz os números que você tem que calcular a média, ao invés de você ter que somar todos esses. E, além disso, você ainda tem valores positivos e negativos, que alguns vão se cancelar e vão simplificar bastante as contas que você precisa fazer ali. Esse lance da simplificação e do cancelamento é o equivalente a você pegar, por exemplo, 5 unidades e emprestar para esse, porque esse aqui tem 5 a mais, aquele tem 5 a menos. Você joga 5 desse para cá e 3 desse para cá. É aquela mesma ideia dos empréstimos, só que agora enxergado de uma maneira mais prática, né? Você escrevendo aqui esses mais e menos, e isso facilita bastante a resolução dessas questões, beleza? Vou dar um outro exemplo, que é um pouquinho diferente, levemente mais complicado, mas que também agiliza muito o nosso cálculo aqui. Ah, eu não terminei a questão, né? Burro. Então, se a média é 31, qual é o mês em que o lucro mais se aproximou da média? Então, você tem aqui o 30, que é o que está mais próximo abaixo do 31, e você tem o 33, que é o mais próximo, que está acima do 31. Como esse está 2 unidades acima e esse está 1 abaixo, eu quero aquele que mais se aproximou, não aquele que seja maior, enfim. Então, o que mais se aproxima é esse do 30, que é do mês 5, alternativa correta, letra D de dado. Bom, lá no item 3, que é bem parecido até, a permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for, no mínimo, de R$30 mil, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal, em milhares de reais, dessa empresa de janeiro a maio do ano em curso. Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho? Ou seja, eu vou ter aqui um outro mês de junho em que eu ainda não conheço o lucro dele, é isso que eu quero descobrir, para o gerente continuar no cargo. Qual seria a maneira convencional de resolver essa questão? Você pegaria 21 mais 35 mais 21 mais o 30 mais o 38 mais o x, dividiria por 6 e, para que ele continue no cargo, ele tem que vender no mínimo R$30 mil. Então, ou você coloca que isso é maior do que ou igual a 30, ou, para minimizar esse valor, você pode colocar até direto aqui a igualdade, ok? Passaria o 6 multiplicando, somaria tudo isso, passaria subtraindo e você descobriria o valor do x. Não é extremamente complicado, na verdade é até bem tranquilo de fazer isso. Mas, se a gente pode acelerar o processo, por que não fazer? Se eu quero que a média seja 30, então, na verdade, isso daqui já é o meu palpite para a minha média. Eu já vou dar como palpite que a média vai ser de R$30 mil. Então, se eu der como palpite aqui que a média vai ser de R$30 mil nesses 6 meses, para que a média de fato seja cravada no 30, os meus ajustes têm que dar 0, né? Porque se os meus ajustes somarem qualquer coisa a mais do que 0 ou a menos do que 0, isso vai mudar a minha média para cima ou para baixo. Então, se eu estou dando como palpite o 30, que é o que eu quero que aconteça, então a soma dos ajustes tem que dar 0. Só que aqui eu tenho 9 unidades a menos do que o 30. Eu fiquei devendo R$9 mil naquele mês, né? Eu poderia enxergar dessa maneira. No mês de fevereiro, eu paguei 5 mil com relação àquela média estipulada de 30 mil. Então, eu tenho mais 5, que é o meu ajuste. O 21 eu tenho menos 9. O 30 eu tenho 0 e o 38 eu tenho mais 8. Só que se você soma tudo isso daqui, ó, menos 9 com menos 9 é menos 18, menos 18 com esse 8 fica menos 10, menos 10 com aquele mais 5 fica menos 5. Galera, se aqui tudo somado eu tenho menos 5, isso significa dizer nesse contexto que eu fiquei devendo R$5 mil para que eu atingisse aquela meta. Ou seja, para que essa soma desses ajustes dê 0, nesse mês de junho ele vai ter que pagar aqueles R$5 mil que ele ficou devendo nos outros meses para atingir aquela meta. Então, o ajuste que você teria que ter no mês de junho seria um ajuste de mais 5. Logo, se o meu palpite era 30 mil, o que eu teria que vender nesse mês teria que ser 35, que é o 30 mais o ajuste de 5, para que essa média desse exatamente R$30 mil. Logo, a alternativa correta aqui seria a letra E, que é 35. Vamos fazer a prova real disso aqui, ó. Vamos imaginar agora o contrário, que você calculou e você quer confirmar se de fato, se ele vender 35 mil, se essa média já vai ter atingido os
se ele tiver vendido 35 mil no mês de junho, se essa média vai ter atingido o valor estipulado de 30 mil. Então, o meu palpite é o 30, e os ajustes que a gente tem aqui são menos 9, porque tem 9 unidades a menos, mais 5, menos 9, mais 0, mais 8, mais 5. Note que eu vou ter que tirar uma média disso, né? Vou ter que dividir por 6. 5 mais 5 é 10, 10 mais 8, 18, 18 menos aqueles dois 9 que também totalizam 18, dá 0. 0 sobre 6, 0. 0 mais 30, 30. Então, de fato, 35 é o mínimo que ele tem que vender para que aquela média fique pelo menos em 30 mil reais. Beleza? Essa é a grande vantagem desse método do palpite. Aqui, por exemplo, as contas vão ser levemente mais complicadas, tá? Mas a ideia dessa questão, ó, vou começar até lá pelo comando, ele quer saber quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação. Bom, qual é o critério de contratação? Ele está aqui em cima. A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. Vão ser 10 funcionários para cada região cujo número de casos seja maior do que a média, e você vai contratar 7 funcionários para cada região cujo número de casos for menor ou igual à média. Então, você não precisa cravar a média, você precisa ter uma noção do valor da média para ver se cada um desses valores está acima da média ou abaixo da média. Então, puxando esses valores para cá, para a gente poder calcular essa média aqui, eu daria como palpite, como eu comentei com vocês, o 200. Aqui vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu ainda acho menos cansativo, menos chato do que ter que ficar somando tudo isso daqui, dividindo depois por 8, enfim, é também desagradável fazer isso. Então vamos lá para os ajustes, ó. Aqui eu vou escrever os ajustes de uma maneira levemente diferente, tá? Porque como são ajustes que vão ser um pouquinho maiores, eu vou colocar os positivos numa linha e os negativos em outra para facilitar a minha comparação e os cancelamentos. Vocês vão entender. 237, o ajuste é mais 37. Então já utilizei esse. 262, o ajuste é mais 62. Lembrando que esse aqui é o nosso palpite. Então, o que eu estou olhando aqui vão ser os ajustes, beleza? Então, 158 tem 42 unidades a menos. Então, como é a menos, eu vou escrever aqui embaixo, menos 42. 159 é menos 41. 160 é menos 40. 278 tem mais 78. Observem que os positivos estão na linha de cima, os negativos na de baixo. 300 é mais 100, 278 é mais 78. Se eu pegar esses negativos aqui, isso vai dar menos 123, porque 40 com 40 com 40 é 120 e o 2 com 1 é 3. E aí eu posso começar a cancelar. Eu posso, por exemplo, tirar esse menos 123 com aquele mais 100, vai ficar aqui menos 23. E eu posso tirar 23, por exemplo, desse 37. 37 menos 23 fica 14. Reorganizando melhor isso, a nossa média é o 200, mais o 14, mais 62, mais 78, mais 78, dividido por 8 termos. E olha só a sacada aqui. Essa soma ainda vai ser meio grande, mas se você tiver um olhar mais cuidadoso para isso, esse 78 pelo 8 é praticamente 10, né? Porque 80 por 8 é 10. A mesma coisa seria desse 78 para esse 8. E a mesma coisa seria se você juntasse esses dois termos, porque ficaria 76 sobre 8, mais 78 sobre 8, mais 78 sobre 8. Isso aqui é ligeiramente menor do que 10, isso aqui é ligeiramente menor do que 10, e isso daqui é exatamente 9, tá? Porque os 76 dividido por 8 é 80 por 8, que é 10. Aliás, 9 não, desculpa, 9,5. Foi mal, já estava falando besteira. O 72 seria 8, seria 9, né? Então, esse aqui é 9,5. Mas, digamos que você não queira fazer essa conta, porque eu nem ia fazer essa conta mesmo. Quis inventar aqui e acabei complicando. Isso é menor do que 10, é um fato. Então, se isso é menor do que 10, menor do que 10, menor do que 10, então essa soma toda, ela é menor do que 230. Mas não é muito menor do que 230. E isso basta pra gente. Por quê? Se isso aqui é levemente menor do que 230, então, com certeza, 237 está acima da média, 262 está acima da média, 278, 300 e 278 também estão acima da média, e com certeza esses estão muito abaixo dessa média, porque esse número é levemente menor do que 230. Acho que se fizer a conta exata aqui vai dar 229, inclusive. Então, esses aqui são os únicos valores que estão abaixo daquela média,
e eu nem precisei terminar a conta. Isso aqui, esses meus ajustes foram suficientes para que eu pudesse perceber onde que eu vou ter que contratar. Eu até inverti as cores aqui, né? Oh, bicho burro, deixa eu trocar aqui. Aqui eu vou colocar verde, para ficar na mesma cor dali do lado, e aqui eu vou colocar vermelho. Pronto. Então, nesses três eu tenho os valores menores ou iguais à média, então eu vou ter que contratar 7 funcionários aqui, 7 funcionários aqui, 7 funcionários aqui. Em todos os outros eu vou ter que contratar 10 funcionários. Então 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 é 50, 7 vezes 3 é 21, 50 com 21, 71, então ele vai ter que contratar 71 funcionários para efetivar essa ação. Beleza? Mas essa questão era mais complicada mesmo, os números aqui eram bem mais desagradáveis. Mas recomendo que vocês, quando forem calcular médias, que vocês tentem implementar esse método, porque ele quase sempre vai ser muito mais rápido do que o método convencional. Isso aqui eu fiz tipo em questão de, sei lá, 10 segundos, essa questão, lá na hora da prova. E eu acho mais divertido, acho menos chato do que você ter que ficar naquele processo burocrático, tipo soma tudo, divide por 7, soma tudo, divide por 6, monta uma equação e tal, soma tudo, divide por 8. Isso acaba cansando lá na hora da prova, beleza? E por fim, para a gente terminar aqui, vamos fazer uma questão em que você usa essa ideia do método do palpite, só que para resolver uma questão que na verdade usa média ponderada, que é essa questão 5, que caiu lá no Enem 2017. Então vamos começar pelo comando, para a gente se acostumando com isso, né? A gente bateu bastante nessa tecla nos últimos vídeos. Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é... Então eu quero saber o mínimo que ele vai ter que tirar aqui, beleza? Aqui está o nosso foco. Dá para perceber que tem algumas notas, cada uma delas está relacionada a uma disciplina com uma certa quantidade de créditos, enfim, vamos tentar entender um pouco melhor isso. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Então, se a média estiver entre 9 e 10, ele tem uma nota que é excelente. Se a média estiver entre 7 e 9, é bom. A média estiver entre 5 e 7, é regular. 3 e 5 é ruim. Abaixo de 3 é péssimo. Na UNB, esse é o sistema de menção que eles utilizam, e não aparece a nossa nota no final do curso, aparece uma menção. Se for entre 9 e 10 é SS, se tiver entre 7 e 9 é MS, aqui é MM, aqui é MI e aqui é II. Se eu não me engano é tipo superior, superior, médio, superior, médio, 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 inferior, inferior, inferior. Tá? A única diferença é que na UNB a igualdade ela já vale para menção acima e não para menção abaixo. Então se a pessoa ficou com 9, ela não fica com MS, ela fica com SS. E alguns professores arredondam, alguns são bem bonzinhos, arredondam até tipo 8,5, tá? Bom, quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Isso de fato acontece também na UNB. Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1. Para que atinja seu objetivo, qual é o objetivo? É obter uma avaliação boa ou excelente. Para obter essa avaliação boa ou excelente, ele precisa ter uma média de pelo menos 7. Então, nosso objetivo aqui é ter uma média igual a 7, porque isso vai minimizar a nota que ele precisa tirar. Então, nosso objetivo todo vai estar em torno disso. Eu quero ter uma média 7. Só que, galera, aqui é uma média ponderada. E qual é a ideia da média ponderada? Quando vocês estão calculando, por exemplo, nota no colégio, digamos que o seu primeiro bimestre tenha peso 1 e o segundo bimestre tenha peso 2, se eu quero tirar a média dessas duas notas, digamos que aqui você tirou 6 e aqui você tirou 7, não basta você pegar o 6 mais o 7 e dividir por 2. Porque se você vai ponderar pelos pesos, esse 7 tem um peso maior, porque ele tem peso 2. Então, na média ponderada, você pega o 6, multiplica por 1, pega o 7, multiplica por 2 e divide isso pela soma dos pesos, que nesse caso seria 1 mais 2, que é 3. Que, na verdade, é a mesma coisa que você pensar, e isso vai ser útil para a gente poder aplicar aqui o lance do método do palpite. É a mesma coisa que você pensar que se esse bimestre tem peso 2, é como se essa nota aparecesse 2 vezes. Então, você teve o 6, depois teve o 7, só que o 7 apareceu 2 vezes porque tem peso 2. E aí você vai dividir tudo isso daqui por 3. Correto? Bom,
E notem que é o mesmo resultado, né? De 1 vezes 6 mais 2 vezes 7 dividido por 3. É a mesma coisa, só que visto de uma outra maneira. Galera, vamos aplicar o método do palpite. Como? Se a média é 7, então aqui você tem uma nota 8. Essa nota 8 ela tem uma sobra, um ajuste que é de uma unidade. Só que é uma unidade que está ponderada pelo número de créditos, que são 4. Então, é como se essa nota ela se repetisse 4 vezes. Então, o meu ajuste, quando for ponderado por esse número de créditos, ele vai ser um ajuste aqui que vai saltar para mais 4. Porque eu vou pegar esse mais 1 e vou multiplicar pelo 4. E aí, isso daqui vai levar num ajuste, que eu vou até colocar aqui fora da tabela, que vai dar mais 4. Beleza? A nota 6, ela ficou um ponto abaixo da média. Então, aqui ele está devendo 1. Só que num número de créditos ainda maior, porque são 8. Então, ele está devendo, na verdade, 8 pontos. Beleza? Que é esse menos 1 multiplicado por aquele 8. O 5, ele está devendo 2 pontos com relação àquela média. Multiplicado pelo número de créditos, que é 8. Isso daqui vai dar 16. Aqui no 7,5, ele teve uma folguinha de meio ponto, multiplicado por 10 créditos, então 10 vezes 0,5, isso aqui vai ser igual a mais. Aqui era menos, né? Tem que colocar isso, é importante, porque senão a gente vai se enrolar lá na hora de fazer os ajustes, então menos 16. E aqui mais 0,5 vezes 10 vai ficar mais 5. Bom, se a gente só olhar para isso daqui, a gente tem por enquanto 4 mais 5, 9, 9 menos 8, 1, 1 menos 16 fica menos 15. Só que esse menos 15 seria o ajuste que a gente teria que fazer, né? Só que a gente está querendo obter essa média 7. Então, galera, a única forma de obter essa média 7, já que eu estou fazendo os ajustes com relação a esse palpite 7, usando exatamente a mesma ideia que a gente usou aqui para compensar os outros ajustes e zerar os ajustes, para isso, eu teria que fazer com que aqui aparecesse um mais 15. Porque se aqui aparece mais 15, quando eu somar todos esses ajustes e dividir pelo total de créditos, isso aqui vai acabar zerando e esse aluno vai ter atingido aquela média 7. Então, claramente, ele ficou devendo mais do que o que ele tinha de sobra naquela média, então ele vai ter que compensar isso aqui. Só que, cuidado, esse 15... não é que eu vou ter que somar 15 naquele 7, que seria a média, né? Mesma coisa que a gente fez lá naquele caso da média 30. Não é que eu vou ter que pegar esse 7 e somar 15, porque nem faria muito sentido. Ele teria que tirar 22 naquela nota. O que eu teria que fazer aqui é pensar, bom, ele teve uma nota X. Nessa nota X, ele vai ter um ajuste aqui que eu não sei quanto que é. E quando eu multiplicar esse ajuste por 12, isso daqui vai ter que ser igual a 15. Então, fazendo a operação inversa, se eu pego um número multiplicado por 12, isso tem que ser 15. Então, se eu pego um número, multiplico por 12, isso tem que dar 15. Então, esse número que está aqui, ele é aquele 15 dividido pelo 12. E 15 dividido por 12 é a mesma coisa que posso enxergar isso como uma soma de duas frações, tipo 12 sobre 12, que é 1, mais 3 dozeavos, que é 1/4, que é 0,25. Então, isso aqui ficaria 1,25. O que é esse 1,25? É o ajuste que teria que ter aparecido aqui, só que é um ajuste com relação àquele nosso palpite, que foi aquela média 7. Então, esse aluno ele vai ter que tirar 7 mais 1,25, que vai dar 8,25. Galera, não é simples fazer isso, tá? É óbvio que eu fazendo aqui, e ainda mais eu tendo que explicar e gastar um tempo explicando isso aqui para vocês, parece muito mais complicado do que o método convencional, né? Só que se você adquirir uma prática, se forçando a usar esse método do palpite aqui, ele pode acelerar muito esse tipo de questão aqui. Porque se você quisesse resolver essa questão da maneira convencional, você teria que pegar essa nota X multiplicada por 12 pesos, mais a nota 8 multiplicado por 4, mais a nota 6 multiplicado por 8, mais a nota 5 multiplicado por 8, mais o 7,5 multiplicado por 10, tudo isso dividido pela soma dos pesos, então aqui ficaria 16, 24, 32, 42, e isso daqui teria que ser maior ou igual a 7. Dependendo dos valores que eu colocasse aqui, ou nos créditos e tal, essas contas poderiam ficar muito chatas. E, enfim, você perderia tempo e tal. E lembrando que o nosso objetivo lá no Enem é sempre agilizar o tempo.
Então, vou apagar tudo isso daqui e vou mostrar para vocês como é que eu faria isso lá na hora da prova, tá? A minha lógica na hora da prova, já que ele quer uma avaliação boa, ou seja, ele quer tirar 7, então seria aqui mais 1 multiplicado por 4, fica mais 4. Aqui eu estou devendo 1, então aqui eu fiquei devendo 8. Aqui eu fiquei devendo 2, então aqui eu fiquei devendo 16. Aqui eu sobrou meio, multiplicado por 10, então está sobrando 5. Aqui deu 9, mais menos 8 fica 1, 1 menos 16 deu menos 15. Logo, aqui tem que ser mais 15. Só que esse ajuste que está aqui com relação àquele meu palpite, multiplicado por 12 vai dar 15. Então eu divido o 15 pelo 12 para saber qual é o ajuste que apareceu aqui. Faço aquela mesma continha que eu mostrei ali para vocês, quebro em 2 frações. Eu costumo falar disso no Mente Matemática Presencial para divisão. 12 sobre 12 é 1, 3 dozeavos é 1/4, que é 0,25. Então aqui eu tenho, como aqui é mais, aqui tem que ser mais 1,25 com relação àquele meu palpite, logo 8,25. Beleza? Seria dessa forma que eu faria lá na hora da prova, nesse grau de agilidade, lógico, porque eu já estou acostumado com esse método e espero que vocês também se acostumem e que consigam utilizá-lo, né, na hora da prova, porque todo ano tem questões de média aparecendo lá na prova do Enem. Beleza? Hoje quem vai encerrar esse vídeo com vocês é o professor Gabriel Lobo, então vou deixar vocês com ele agora. E ele vai falar um pouquinho a respeito de porcentagem, que é um outro tópico que também cai bastante lá na prova do Enem. E ele vai também fazer um trabalho numa pegada mente matemática de trabalhar os conteúdos. Beleza? Espero que vocês gostem, tenham gostado dessa aula, que gostem da aula do professor Gabriel Lobo. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo, que vai ser um vídeo a respeito de cálculo mental. Fala galera, tudo bem? Nessa nossa segunda parte da aula, nós vamos estudar porcentagem, tá? E por que eu escolhi esse tema? Porque esse é um tema extremamente cobrado, tá? Então, todos os anos caem muitas questões de porcentagem. Como o Fred apresentou na última parte aí, sobre a TRI, né, no último vídeo que a gente fez, o tema de porcentagem responde a algumas das questões mais fáceis do ponto de vista da TRI na prova do Enem. Então, a gente dominar esse contexto e a gente dominar como a gente trabalha com ele vai ser muito bom para a gente poder fazer uma prova do Enem que a gente consiga direcionar as questões e mandar bem nessas questões de porcentagem. Beleza? Então, eu preparei um material aqui sobre isso. A gente vai fazer um contexto introdutório sobre o que são as porcentagens, tá? Para que você que não tem tanto domínio sobre esse tema consiga entender como utilizá-lo. E a gente vai fazer algumas estratégias aqui, incluindo estratégias de cálculo mental, tá? Para você calcular porcentagens com um pouco mais de rapidez. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, então quando a gente estuda porcentagem, né? A gente vê isso cobrado em vários contextos diferentes, né? Às vezes um contexto de liquidação aí, às vezes um contexto de uma Black Friday, né? Então, toda vez que a gente fala de porcentagem, né, a gente fala também sobre porcentagem quando a gente tem um contexto de taxa de juros, quando a gente tem um contexto de empréstimo, quando a gente tem um contexto de taxa Selic, por exemplo, quando a gente tem o aumento do PIB do Brasil. Então, são vários os contextos em que é usada a porcentagem. E, na realidade, a porcentagem é só uma maneira diferente de representar uma razão, tá? Então, quando a gente tem uma porcentagem, por exemplo, imagine que a gente tem uma unidade como essa, tá? A gente tem um objeto, né, uma quantidade que seja a quantidade equivalente a esse quadrado. E aí a gente vai dividir essa quantidade em 100 de partes, ou seja, em 100 partes, né? Em 100 de partes, tá? E aí a gente pode pegar algumas partes desse 100, né? Então, se eu pegar uma parte só dessa aqui, ó, vou escolher uma parte aqui no meio. Ó, se eu pegar uma parte desse aqui, isso aqui é equivalente a 1%, né? Se eu pegar, por exemplo, ó, duas partes dessa aqui, ó, essas duas partes aqui, certo? Isso aqui é equivalente a 2%, né? Ou seja, duas partes em 100 de partes, tá? Eu posso ainda pegar, por exemplo, 10%, ó. Se eu pegar toda essa parte aqui de baixo, ó, certo? Toda essa fileira, ou seja, 10 quadradinhos, 10 centos de partes, né? A gente vai ter aqui 10%. Beleza, gente? Tranquilo? Ou seja, se eu quiser, por exemplo, saber, se eu falar para você o seguinte, ó, um produto custa R$500, tá? Mas eu vou dar apenas 40% de entrada, tá? Quanto que eu vou pagar de entrada nesse produto, tá? Então, o que a gente pode fazer? Isso aqui é a mesma coisa que a gente dividir 500 por 100, né? Ou seja, dividir toda a nossa grandeza aqui por 100, ou seja, a gente vai achar quanto que é 100 dessa nossa grandeza, tá? A gente vai achar aqui
que 1 cento vale R$5. E aí, em seguida, a gente multiplica isso por 40, tá? Já que eu quero 40%. Ou seja, se eu multiplicar isso por 40, né? 40 vezes 1 cento vai ser 40%. Ou seja, a gente vai achar aqui que a gente vai pagar 40 vezes 5, 200. É uma conta muito melhor, né? Do que a gente fazer qualquer tipo de cálculo aí para a gente achar a porcentagem de uma outra forma, tá? Então, é uma forma simples aí de a gente representar uma porcentagem, tudo bem? Então, outro exemplo aqui para vocês, ó. Se eu tenho o seguinte, ó, 30%, vou fazer o seguinte, vou chamar esse exemplo de 1, né? Agora, exemplo 2. 30%, certo? Dos alunos de uma turma que tem 80 alunos foram aprovados, tá? 30% é a porcentagem que foi aprovada, tá? Então, o que a gente pode fazer? É uma forma de fazer. A gente pode pegar o total, né, da nossa grandeza, que é 80, e dividir isso por 100. Ah, professor, mas eu vou achar um número menor do que 1, certo? Se a gente dividir isso aqui, a gente vai achar 0,8 pessoas, né, aprovadas. Faz sentido isso? Faz sentido físico, né? Assim, se a gente pegar 1% dessa quantidade aqui, né, a gente não tem um sentido físico. 0,8 pessoas foram aprovadas. Tipo, não faz sentido, ou foi 0 pessoas ou foi uma pessoa que foi aprovada. Não tem lógica. Porém, se a gente pegar 30%, né, é o mesmo que a gente pegar 1%, que são as 8 pessoas aqui, e a gente multiplicar isso por 30, tá? Então, para explicar para vocês aqui como é que a gente pode fazer esse cálculo, né? E se a gente fizer essa multiplicação aqui, a gente vai achar um total de 24 pessoas, né, aprovadas aí, tá? E aí uma dica aqui para vocês, pessoal, já começando a tratar de algumas coisas que podem ajudar vocês na hora do cálculo, né? Para você trabalhar com um número dessa forma, você pode também fazer o seguinte cálculo, ó, 30 vezes uma fração, 8 décimos, tá? E aí, quando a gente multiplica isso aqui vai ficar até mais simples, porque eu posso fazer, ó, 30 vezes 8 dividido por 10. E olha, eu posso cortar esse zero daqui com esse zero daqui. Ou seja, o cálculo que a gente tem que fazer aqui é 3 vezes 8, né? A gente chega aqui nos 24, tudo bem? Então, é um outro contexto, beleza, gente? Agora, eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Terceiro exemplo. Eu vou comprar, por exemplo, um tênis, né? Sei lá, uma calça. Vamos pegar uma calça que eu acho que faz mais sentido, né? Uma calça que custa aí R$80, tá? E eu vou ter um desconto de 20%, tá? Quer dizer, eu tenho duas perguntas. Quanto que eu vou pagar nessa calça e quanto que ficou esse desconto, né? Quanto que eu tive de desconto e quanto que eu vou pagar, na verdade, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode calcular primeiro o nosso desconto, né? Ou seja, 20% de 80. Se a gente fizer 1% de 80, a gente vai acabar fazendo esse cálculo aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó. 1% de 80, tá? Então, 1% de 80, né, vai ser aquele 0,8, ó. 1%, né, é 0,8. Ou seja, 20%, né, de 80, certo? Ó, 20% é a mesma coisa que a gente pegar 20 e multiplicar aqui pelo 0,8, certo? Se a gente fizer esse cálculo, né, da mesma forma como a gente fez aqui, ó, pessoal, 20 vezes 8 dá 160, ó, 20 vezes 8, 20 vezes 8 dividido por 10, né? Eu posso cortar aqui, ó, 0 com 0, né? E a gente vai ter, então, R$16 foi o desconto, tá? Desconto. E aí, para achar qual que vai ser o meu preço final, né? Basta que eu subtraia do total. Então, quanto que eu vou pagar no final das contas? 80 menos 16. O preço final que a gente vai pagar aqui é R$64. Beleza? Então, alguns contextos aí para vocês entenderem como que a gente pode usar a porcentagem, né? Como que a gente pode fazer os cálculos rápidos aqui de uma porcentagem, como que a gente usa a porcentagem na prática. Beleza, pessoal? Galera, esse processo que a gente acabou de fazer, certo? Dividindo uma grandeza por 100 e depois multiplicando por um número que representa aquele percentual, ele é um processo muito bacana, ele ajuda a gente em algumas situações, mas ele tem muitas etapas de cálculo, então ele às vezes pode ser um pouco burocrático, tá? Existem outras formas de a gente calcular de uma maneira mais direta e mais rápida que funciona para qualquer situação. E esses processos de cálculos, eles envolvem a transformação de um percentual em um número decimal. Ou seja, ao invés de a gente representar um número com uma porcentagem, tá? A gente vai representar esse número como um número decimal. E aí vocês vão ver que isso vai ajudar a gente em muitas situações, fazendo um processo mais direto de cálculo, tá? E em algumas situações mais para frente, como aumentos e descontos, né? Isso vai ajudar muito a gente.
como aumentos e descontos sucessivos também. Por exemplo, eu te dei 10% de aumento e depois mais 20% de aumento. Qual que é o salário final? Olha só, já é uma situação em que se a gente usa um processo de transformação em decimal, agiliza muito a nossa vida, muito mais do que agilizaria, né, se a gente fizesse o cálculo dividindo por 100 e multiplicando pelo percentual. Tudo bem? Então esse processo de transformação em número decimal, ele funciona para qualquer caso, tá? E na realidade ele é o que é mais utilizado nas questões de porcentagem. Então vamos entender como é que funciona esse processo? Então vamos lá. Vamos transformar então alguns percentuais em números decimais. Então essa situação traz aqui para a gente essa pergunta, né? De uma outra turma, né, agora com 60 alunos, 45 foram aprovados. Qual que é o percentual que representa esses 45 alunos? Então eu tenho uma possibilidade aqui, que é a gente fazer esse cálculo por meio de uma razão entre essas duas quantidades que aparecem aqui, tá? Então eu vou usar aqui como método da razão, tá? Então, para a gente achar o percentual, né, que foi aprovado aí, certo? A gente pode fazer então o cálculo de 45 dividido por 60, tudo bem? Então 45 dividido por 60, certo? Se a gente fizer essa divisão, a gente vai ter que fazer o algoritmo da divisão, né? Que não é tão simples para uma grandeza como essa, né? Ou a gente pode fazer a simplificação dessa fração, né? Se a gente simplificar aqui, ó, dividindo em cima e embaixo, né? Vou fazer direto aqui, dividindo por 15, tá, pessoal? Dividindo por 15 em cima, dividindo por 15 embaixo. 45 dividido por 15 vai dar 3, né? 60 dividido por 15 vai dar 4. Ou seja, 3 quartos. E aí, o que eu posso fazer? Agora eu posso fazer essa divisão, né? De 3 dividido por 4, tudo bem? Independente da forma como vocês fizerem, né? A gente vai achar aqui 0,75, certo? 0,75, então, é um número que representa a razão entre a quantidade de alunos aprovados e o total dessa turma, tá? A gente vai ver, então, pessoal, que 0,75, a gente pode construir isso como uma fração 75 centésimos, tá? Ou seja, eu posso multiplicar por 100, né, em cima e embaixo, tá? 0,75 dividido por 1, né? Se eu multiplicar por 100 em cima e multiplicar por 100 embaixo, a gente chega nessa fração, tá? Isso aqui nada mais é do que o percentual de alunos que foi aprovado, 75%. Beleza, pessoal? Uma outra possibilidade é o método da proporção, tá? Método da proporção. Como é que a gente faz para a gente achar a quantidade, né, percentual que foi aprovado nessa turma, né, fazendo pela proporção? Então, a gente tem 45 alunos aprovados em um total de 60 alunos, certo? O que eu posso fazer? Eu posso igualar isso aqui a uma fração que tenha denominador 100, tudo bem? E colocar um x aqui. Eu quero saber esse x. Esse x vai representar o nosso percentual. A gente já viu aqui, né, no cálculo anterior, que esse percentual vai dar 75. Nesse caso aqui, 75%, né? Mas para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa multiplicar cruzado, tá? Ou multiplicar por 100 dos dois lados e depois multiplicar por 60 dos dois lados. Quando a gente fizer esse cálculo, a gente vai achar 45 vezes 100, que é 4.500, é igual a 60 vezes x, 60x, tá? Se eu passar, então, esse 60 dividindo, né, a gente vai ter que o x vai ser 4.500 dividido por 60. Eu posso, inclusive, aqui, ó, simplificar esse zero aqui com esse zero, né? Então, quando a gente fizer esse cálculo de divisão, galera, a gente vai achar aqui, ó, 75, tá? Ou 75% nesse caso, né? Porque aqui era uma divisão por 100, certo? Então, esse nosso percentual aqui, ó, 75, nesse caso aqui é 75 mesmo, tá? Mas se a gente substituir nessa fração, a gente vai achar 75 sobre 100, né? Que é igual a 75%, tá? Beleza? Então, essa é uma outra forma. E aí, o que eu quero que vocês percebam aqui, galera? Olha só, a gente tinha um número decimal, tá? Esse é o foco dessa etapa, tá? A gente tinha um número decimal aqui, ó, e esse número decimal equivaleu, né, a 75%. Ou seja, eu posso dizer, nesse caso, que esse número, essa porcentagem, 75%, né, pode ser expressa em números decimais como 0,75. Basicamente, ó, da mesma forma que aqui, ó, se eu pego o número 75 e eu divido isso por 100, tá? É a mesma coisa que eu escrever 75%. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma introdução aqui de números de porcentagem, né? Para a gente entender como é que isso pode ser usado em alguns contextos. Eu vou mostrar para vocês como é que isso pode ser usado agora.
Então, nesse segundo exemplo, a gente tem, ó, se de uma turma de 50 alunos, 20% estiveram presentes, quantos alunos faltaram? E aí, o que acontece? Se eu tenho 20% presentes e o total eram de 100% dos alunos, o percentual de alunos que faltaram, tá? Ó, o total tem que ser 100%. Eu tenho 20% presentes. Quantos que faltaram? 80% faltaram, certo? Tudo bem. Agora, quantos alunos representam esses 80% que faltaram? É a pergunta, certo? Então, qual que é o processo que a gente vai usar aqui, ó? O que a gente vai fazer? Vamos transformar esses 80% em números decimais, tá? Então, ó, minha dica para vocês é essa, ó. Transforma isso aqui em um número decimal. A gente aprendeu que o processo aqui, ó, é transformar um percentual dividindo isso por 100, né? Achando 0,75. Então, se eu dividir 80 por 100, a gente vai achar aqui 0,8. E aí, a segunda etapa desse cálculo, né, é a gente multiplicar o 0,8 pelo total, tá? Então, 0,8 vezes o total de alunos, 50 alunos, tá? A gente vai achar a quantidade de alunos que faltaram, certo? Ou seja, isso aqui é o mesmo que multiplicar 8 décimos, né, que é 0,8, vezes 50 alunos, beleza? Se eu cortar esse zero aqui com esse zero, né, a gente pode achar aqui 8 vezes 5, que dá 40 alunos, que são a quantidade, são os alunos faltantes. Tudo bem, pessoal? Então, o que acontece? A gente consegue utilizar um percentual aqui, né, para a gente aplicar uma conta de multiplicação direta e a gente encontrar, depois de transformar esse percentual em decimal, a quantidade total. Beleza, pessoal? Então, a gente aprendeu aqui, galera, que uma taxa percentual é a mesma coisa que uma grandeza dividido por 100. Então, se eu tenho, por exemplo, 75%, né, é a mesma coisa que eu pegar 75 e dividir por 100. 75%, então, eu posso representar em números decimais como 0,75, tá? E é sempre bom a gente transformar um percentual em um número decimal, porque isso dá mais aplicabilidade para a gente em algumas situações que a gente vai ver mais para frente, tá? Como aumentos e descontos e como juros, por exemplo, né? Quando a gente tem juros simples ou juros compostos, tudo bem? Então, sempre que possível, transforme um percentual em um número decimal, vocês vão ter mais facilidade para trabalhar os cálculos. Vamos ver alguns exemplos mais de como que isso pode aparecer para a gente e como que a gente pode transformar percentuais em números decimais sem cometer nenhum erro. Vamos lá? Então aqui, por exemplo, pessoal, quando a gente tem, ó, o número 35%, né? 35%, certo? A gente pode representar, então, 35% como 35 sobre 100, tá? Ou eu posso escrever direto como 0,35, tá? Então, é 0, e nosso percentual, beleza, gente? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, outro exemplo, né? 3,5%, tá? 3,5%. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar 3,5 dividir isso por 100. Ou seja, eu vou pegar essa vírgula aqui, ó, e eu vou passar 2 casas para a esquerda, tá, gente? Ou seja, a gente vai achar que esse percentual aqui, escrito em números decimais, vai ser de 0,035. Tudo bem? Outro exemplo aqui para ficar ainda mais evidente para vocês isso, ó. 3,42%. Opa, esse número aí já é um número mais quebrado, né? Já começa a dar um arrepio quando a gente faz isso aqui, beleza? Então, a gente pode fazer, ó, 3,42 dividido por 100, tá? Mesmíssima coisa, pessoal. Essa vírgula aqui, ó, ela passa 2 casas para a esquerda, tá? Dividindo por 100. Ou seja, se eu tinha a vírgula nessa posição, por exemplo, ó, eu vou passar 2 casas para a esquerda e a gente vai escrever como 0,0342, tá? É um erro muito comum a gente escrever, por exemplo, 3,5% como 0,35, tá? Dividindo apenas por 10, mas isso aqui não está correto. Esse percentual aqui representa 35%, tá, gente? Então, muita atenção quando vocês forem fazer essa divisão, tá? Outro ponto de atenção importante é que quando a casa decimal do percentual, né, tiver mais de um número, né, por exemplo, aqui, ó, 42, tá? Vamos tomar muito cuidado porque a gente tem que e deve prosseguir, né, essas casas decimais depois das 2 primeiras que aparecem aqui no nosso percentual. Então, pode ver aqui, por exemplo, ó, que eu tinha 2 casas decimais aqui, né,
Quando eu dividi isso por 100, eu fiquei com 4 casas decimais. Isso não é um problema, tá? A gente não deve espremer, por exemplo, tirando dessa forma e ficando 0,342, porque senão esse percentual aqui vai representar 34,2%. Beleza, pessoal? Então, cuidado quando vocês forem fazer esses cálculos, tá? E agora do outro lado, né? Se eu tiver, por exemplo, ó, um número decimal e eu quiser transformar num percentual, né? Por exemplo, 0,85. Como é que eu vou fazer para transformar isso num percentual? Multiplica por 100, tá, gente? Multiplica por 100. Então, se a gente multiplicar por 100, a gente vai achar aqui 85%, tá? Mesma coisa aqui, ó, por exemplo, se eu tiver 0,665, né? Por exemplo, né? Então, se a gente tiver esse cálculo, a gente multiplica por 100, tá? A gente vai achar aqui 66,5%. Beleza, pessoal? Outro exemplo aqui, ó, que é muito comum quando a gente tem, por exemplo, juros, né? Se eu te falar o seguinte, ó, 1,013, tá? Isso aqui representa quantos por cento, né? Se a gente multiplicar isso aqui por 100, a gente vai achar, ó, 101,3%. Tudo bem? Multipliquei por 13 e achei aqui esse nosso percentual. Tranquilo, galera? Agora que eu fiz toda a introdução sobre porcentagens, pessoal, vocês entenderam como é que a gente faz alguns tipos de cálculo aí com porcentagens? A gente vai para uma parte que eu particularmente acho a parte mais fera de todas na porcentagem, né? Que é o cálculo mental de porcentagens. A gente vai aprender, por exemplo, como que a gente calcula 3,3% de 160. Sim, a gente consegue fazer isso com algumas etapas de cálculo, tá? Então, a dica, pessoal, é a gente sempre começar com 10% da nossa grandeza. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular 3,3% de 160, a primeira coisa que a gente vai pensar é em 10% de 160. Por quê? Porque 10% é 1/10 de 100%, tá? Ou seja, pegar 10% é a mesma coisa que pegar 1/10 daquela grandeza. Então, se eu tenho, por exemplo, 160 e eu quero calcular 10% de 160, basta eu dividir esse número por 10, tá? Então, 10% de 160 é a mesma coisa que 160 dividido por 10. 10% de 160, então, é 16, tá? A partir desse número 16, a gente vai fazer algumas etapas para a gente poder chegar nos percentuais que a gente quer calcular, tá? Mas tudo isso mentalmente. É lógico que eu vou explicar para vocês escrevendo, né? Para vocês entenderem esse processo, mas daqui a algum tempo vocês vão estar começando a pensar nesses percentuais mentalmente. Beleza, pessoal? Então, se você passar num shopping e você vir, por exemplo, 40% de desconto de um item que custa R$120, como é que a gente vai fazer esse processo de cálculo? Então, pessoal, se a gente observar essa calça jeans, ela custava R$120, né? E ela está com 40% de desconto. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Então, observe aqui, ó. Nesse primeiro caso, a gente vai começar pensando em 10%, como eu falei para vocês. Então, 10% de 120, tá? A gente vai dividir 120 por 10, né? A gente vai achar que vale R$12, tá? Mas eu não quero 10%, eu quero 40% de 120, para saber qual que vai ser o meu desconto, tá? Então, se aqui eu multipliquei isso por 4, tá? Aqui a gente vai multiplicar por 4 também, tá? Ou seja, 40% de 120, R$48, tá? Multipliquei por 4, 1, dá 4, multipliquei por 4, 2, deu 8. Ou seja, esse é o desconto que a gente vai ter. E aí, em seguida, a gente calcula 120 menos 48, tá? Para a gente calcular 120 menos 48, galera, a minha dica aqui, ó, transforma esse menos 48 em menos 50 mais 2, porque aí o cálculo fica muito facilitado, ó. 120 menos 50 vai dar 70 mais 2, ou seja, quanto que a gente vai pagar por essa calça? R$72, tá? São algumas etapas de cálculo que ajudam a gente a compreender como que a gente pode fazer o cálculo mental de porcentagens, tá? Observe nesse segundo exemplo aqui, o exemplo do tênis, né? Eu tenho 20% de desconto num tênis que custava R$150. Ou seja, 10% de 150, a gente divide por 10, né? A gente vai achar aqui R$15, tá? E aí, se a gente for calcular, então, 20% de 150, tá? A gente vai calcular, ó, multiplicando esse lado aqui por 2, tá? Então, a gente multiplica esse lado aqui também por 2. Ou seja, qual que vai ser o nosso desconto? R$30, beleza?
E se a gente teve R$30 de desconto sobre um tênis que custava 150, né? 150 menos 30, aí fica mais simples. A gente vai pagar R$120 por esse tênis. Tranquilo, gente? Vamos fazer alguns exemplos mais aqui, ó, para a gente entender como é que a gente pode aplicar isso na prática, né? Então, exemplo 3, ó. Eu quero calcular, por exemplo, 30% de 320, tá? Aí não é um desconto, eu quero calcular 30% de 320. Eu vou calcular 10% de 320, quanto que é? 32, né? 32. E aí a gente calcula aqui, ó, multiplica isso por 3, né? Pra gente chegar em 30%. Então a gente vai multiplicar isso aqui por 3 também. Ó, 10%, aqui, ó, 30% de 320. Opa, 320. Vai ser 32 vezes 3. A gente acha, então, 96, tá? Outro exemplo aqui pra gente, ó. Se eu quiser calcular 55%, tá? De 320, ó. Aí esse processo aqui já é um pouquinho mais elaborado, ó. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Então, ó, vamos começar sempre com 10%, tá? 10% de 320 vai ser, então, 32, tá? Se a gente quer calcular 55%, a primeira etapa é a gente achar um múltiplo de 10, tá? Então, eu vou multiplicar isso aqui por 5, ó. Multiplicando por 5, a gente chega em 50% de 320, tá? Tudo bem? Aí se eu multiplicar esse outro lado aqui por 5, tá, gente? Ó, também, né, já que a gente multiplicou o outro lado por 5, a gente vai achar aqui um número parcial, 160. Tá, pessoal? Só que, ó, eu não quero saber 50% de 320. Eu quero saber 55%. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui, ó, eu vou pegar esse nosso percentual e eu vou calcular quanto que é 5%, tá? Ó, 5% de 320. Por quê? Porque aí, ó, eu posso somar essas duas coisas, e se eu somar os 50% de 320 com 5% de 320, a gente vai chegar nos sonhados aí 55%. Tá? E como é que eu faço para descobrir, então, 5% de 320? A gente não tem aqui 50%? Se eu dividir 50% por 10, dividindo isso aqui por 10, eu não chego em 5%? Então, nesse caso, a gente não vai multiplicar, a gente vai dividir, tá, pessoal? Então, ó, dividindo isso aqui por 10, eu cheguei em 5%, então eu vou dividir isso aqui por 10. Tá? Observe que a gente vai achar, então, 16. E aí, galera, que entra o pulo do gato, ó. Se eu somar essas duas coisas aqui, a gente chega em 55%. Então, se eu somar essas duas coisas aqui, eu vou chegar no meu resultado final, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 160 mais 16, 176. Ou seja, 176 representa 55% de 320. Tranquilo? Vamos fazer um pouquinho mais difícil para vocês entenderem, pessoal. Passo a passo, tá? Passo a passo aqui pra gente, ó. Exemplo de número 5, né? Aqueles 3,3% de 160 que eu comentei com vocês. Primeira etapa, 10%. Então, 10% de 160 vai ser, então, 16, né? Dividindo por 10. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 3, tá? Mais uma vez, ó. Vou chegar em 30%. Tá? Multiplicando por 3, a gente chega aqui em 30%. Do outro lado, se eu multiplicar por 3 também, né? A gente vai chegar a 30% de 160, multiplicando 16 por 3, 48, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Da mesma forma como eu fiz aqui desse lado, para a gente achar aqui 55%, né? Eu vou dividir isso aqui por 10, para a gente achar quanto que é 3%, tá? Então, dividindo esse lado aqui por 10, eu vou dividir esse outro lado aqui por 10 também, opa, certo? Ó, então, 3% de 160 vai ser, então, 4,8, tá? E aí, o que que eu posso fazer? Eu posso somar essas grandezas, tá? Eu vou somar aqui, ó. Então, se eu somar isso aqui, né? Como eu falei para vocês lá na parte anterior, ó, se eu somar isso aqui e eu somar isso aqui, a gente vai chegar, então, a 33% de 160, que é igual a, somando aqui, né? Somando primeiro as unidades, ó, 48 mais 4 dá 52, e depois os números decimais, 52,8. Tá, professor, mas eu não estou entendendo. O que 33%
tem a ver com 3,3%? Tudo, né, gente? Olha só, o que eu posso fazer então? Eu posso dividir novamente por 10, ó. Eu posso dividir por 10 aqui, ó. Se eu dividir isso aqui por 10, e eu dividir isso aqui por 10, a gente vai chegar então, 3,3% de 160 vai ser igual a, resposta final daqui, 5,28. Beleza? Então perceba, eu estou fazendo multiplicações e divisões aqui, ó, por números que são conhecidos, né? Números que são relativamente simples. Então a gente consegue fazer um processo desse para a gente adaptar e chegar no resultado sem precisar de uma calculadora e sem precisar de cálculos muito complexos. Beleza? Vamos fazer o último exemplo aí para vocês, né? Só para vocês entenderem mais um exemplo, esse é um pouquinho mais difícil do que o 3,3, né? Mas um outro exemplo aqui que a gente pode utilizar processos simples, né? Para a gente calcular. Ó, 4,8% de 160. Então, começando com 10%, ó. 10% de 160, né? Vai ser 16. Aí eu vou multiplicar por 4 aqui, tá, gente? Ó, multiplicando por 4 e aqui por 4 também. A gente vai achar 40% de 160, tá? Que vai ser, então, multiplicando 16 por 4, 64, certo? Aí, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso dividir isso aqui por 10, né? Vou dividir por 10, ó. Tá? Aqui também, ó, dividindo por 10. Certo? E aí a gente vai achar aqui 4% de 160, que vai ser 6,4. Tá, mas eu não quero 4%, eu quero 8%. Por quê? 4,8%. Para eu chegar em 4,8, eu vou ter que dividir 48 por 10, tá? Para a gente chegar lá. Então eu quero achar 4,8, né? 48. Então, vou multiplicar isso aqui por 2. Tá? Aqui, ó, 8% de 160, multiplicando isso aqui por 2, né? A gente vai achar 12,8. Certo? Ó, multiplicando por 2. E aí, galera, aqui a gente soma essas duas coisas, ó. Soma isso aqui com isso aqui. Soma isso aqui com isso aqui, tá? Ó, perceba que quando a gente fizer essa soma aqui, a gente vai achar 48% de 160, né? Que é igual, somando parte inteira, 64 mais 12 dá 76, somando a parte decimal, 76,8. E aí o último processo é novamente dividir isso aqui por 10, tá? Então a gente vai achar 4,8% de 160, tá? Eu vou achar, então, dividindo o outro lado aqui por 10, né? O resultado final, nesse caso, esse foi suado, tá, gente? Mas a gente conseguiu. Vai dar 7,68. Tranquilo, gente? Então, eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui, para poder dar para a gente visualizar todos os exemplos aqui que a gente fez nesse cálculo mental. Pessoal, é lógico que algumas vezes vai ficar meio complexo a gente fazer só mentalmente 4,8% de 160. Tá? Mas esse é um processo importante porque com poucos cálculos e cálculos simples, a gente consegue chegar nesse resultado, tá? Então a minha dica para vocês é comecem treinando de pouquinho. Vocês viram, por exemplo, 10% de desconto? Calcula de cabeça, quanto que é 10% de desconto? Será que aquele produto que custava R$90 vai ficar custando quanto? Depois vocês vão evoluindo, tá? Então vocês vão começando a calcular, por exemplo, 15%. 15% é a mesma coisa que 10% mais a metade de 10%. Certo? Ou seja, 10% mais 5%. E aí vocês começam a entender isso um pouco mais simples, tá? E aí vocês vão aumentando esse tipo de capacidade até vocês chegarem, né, em números que são muito pequenos, assim, 4,8%, tá? É claro que algumas vezes, quando vocês tiverem números com muitas casas decimais, esse processo vai ficar complexo. Mas a gente consegue, com algumas etapas de cálculos e cálculos simples, chegar nesse nosso resultado. Beleza, pessoal? Então treinem aí no dia a dia de vocês para vocês entenderem como é que vocês podem usar isso aí na prática, beleza? Próximo tópico, galera, a gente vai falar do conectivo D. E na matemática, pessoal, o conectivo D, ele equivale à multiplicação, tá? Então perceba, multiplicação. Então perceba, se a gente tivesse aqui, ó, um exemplo. Se eu tivesse que calcular 30% de 120, tá? Aqui é a mesma coisa que a gente calcular 30% vezes 120, tá, gente? Ó,
Então, observe, se eu tivesse que calcular 30% de 120, eu poderia pegar esse número em formato decimal, que a gente já viu como é que a gente calcula, 0,3, e multiplicar isso por 120, tá? Ou eu posso transformar isso numa fração também, o que ficar mais conveniente para vocês, ó. 3 décimos vezes 120. Então, cortando esse zero com esse zero, a gente acharia aqui que 30% de 120 é igual a 3 vezes 12, 36. Beleza, pessoal? Esse contexto ele serve para qualquer exemplo que a gente tenha, no caso de porcentagem, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Essa questão do Enem 2013, né? O contribuinte que vende mais de 20 mil de ações na Bolsa de Valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro. Ou seja, aqui ó, a gente tem que calcular 15% vezes o lucro. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Um contribuinte que vende 34 mil reais, vende por 34 mil reais um lote de ações que custou 26 mil, terá de pagar ao imposto de renda, à Receita Federal, o valor de. Então, quanto que ele lucrou aqui, pessoal? Vamos calcular aqui. Quanto que foi o lucro dele? O lucro foi o quanto que ele vendeu menos o quanto que ele pagou, certo? Então, 34 mil menos 26 mil, né? No caso é 34 mil, eu escrevi 34, mas vou escrever 34 mil, menos 26 mil. E esse lucro, então, ele foi igual a 8 mil reais. Tudo bem? E na questão ele fala que a gente tem que pagar 15% do lucro, ou seja, 15% vezes o lucro. Então, na segunda etapa da questão aqui, a gente vai calcular 15% do lucro. Ó, 15% de 8 mil, tá? Ou seja, a gente vai calcular 15% vezes 8 mil, certo, gente? E aí aqui eu vou usar aquela estratégia que a gente viu de cálculo mental. Se eu quero calcular 15%, ó, 15% é a mesma coisa que eu calcular 10% mais 5%, tá? E aí, 10% de 8 mil, quanto que é, galera? 10% de 8 mil, 800, né? Então, 800 equivale a 10%, tá? E quanto que vale 5% de 8 mil? É a metade de 10%, né? Se eu dividir isso aqui por 2, ó, dividindo por 2, a gente vai achar aqui 5%, certo? E a metade de 800, né? No caso, é 400, tá? Ou seja, se a gente somar essas duas quantidades aqui, ó, a gente vai chegar em 15%, né? De 8 mil, que é igual aqui a soma dessas duas grandezas, né? Ele vai pagar, portanto, R$ 1.200 de imposto de renda. Tranquilo, galera? Tranquilo? Então, é uma multiplicação que a gente faz, beleza? Agora, tem uma outra coisa que é importante a gente falar. Esse conceito de conectivo de também serve para percentuais de percentuais. Por exemplo, se eu tenho que calcular 40% de 50%. Opa, 40% de 50%. É muita porcentagem, né? Então, 40% de 50%, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. 40% vezes 50%, tá? Ou seja, aqui, o que vai acontecer? A gente vai calcular, ó, 40%, que é 0,4, vezes 50%, 0,5. Tudo bem? Ou seja, 4 décimos, né, que é 40%, vezes 5 décimos, que é 50%. E no final, a gente vai achar aqui, ó, 20 sobre 100. Olha só que maravilha. 20 sobre 100 representa um percentual também, né, gente? É 20%, tá? Então, perceba, um percentual de um percentual, é lógico que o resultado final vai ser um percentual. Mas é exatamente esse o processo, é uma multiplicação. Tá bem, gente? Agora vamos ver um exemplo aqui de como que isso pode acontecer de ser cobrado da gente. Essa questão do Enem, ela fala o seguinte, ó. Nas eleições presidenciais, nas últimas, no caso deve ter sido lá pelos anos 2000, né? 9% dos eleitores votaram em branco e 11% anularam o voto, tá? Ou seja, do total de 100% dos votos, né, que a gente teve na eleição, a gente teve 9% branco, tá? A gente teve 11% nulo, certo? Se a gente somar essas duas coisas aqui, ó, a gente vai ter um percentual total de 20% de votos que não valeram, tá?
E aí, no final das contas, ele fala aqui pra gente, ó, não são considerados válidos os votos brancos e nulos. E o candidato vencedor teve 51% dos votos válidos, tá, gente? Então, olha só, quantos por cento corresponderam aos votos válidos? Se a gente tem 20% nessa classe aqui de votos que foram anulados, né? 80% foram válidos, tá? Para que a gente totalize 80% mais 20%, os 100% dos votos, tá? Então, pessoal, falando de percentual agora, ó, primeira etapa a gente viu aqui quantos são os votos válidos, né? Segunda etapa, o candidato teve 51% dos votos válidos, ou seja, 51% dos votos válidos, que é 51% de 80%. Quanto é que vai ficar isso aqui? Então, mais uma vez, galera, olha só, percentual de percentual, 51 vezes, já que isso aqui é o conectivo D, né? Vezes 80%. Beleza? E aí a gente pode fazer o cálculo, né? 0,51 vezes 0,8, certo? Quando a gente fizer esse cálculo aqui, galera, a gente vai ter, ó, 51 sobre 100, né? Vezes 8 sobre 10. Professor, mas por que você escolheu colocar esse sobre 100 e o outro sobre 10? Por conta do número de casas decimais mesmo, tá, gente? Então, esse aqui tem 2 casas decimais, eu vou colocar aqui para ficar o número inteiro, né? Esse aqui tem uma só, então eu posso pôr aqui para ficar o número inteiro. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai achar, ó, 51 vezes 8, 408 sobre 1000, tá? 408 sobre 1000 eu posso dividir por 10, né? A minha vontade. Então, 40,8 sobre 100. Opa, 40,8. Denominador é 100, então isso é um percentual. Eu posso escrever, então, isso aqui como 40,8%, que é aproximadamente 41%, letra B, como resultado correto. Tranquilo, pessoal? Então, lembrem-se, conectivo D é uma multiplicação e sempre vocês podem usar esse processo. Então esse é o conteúdo que a gente tem sobre porcentagem para hoje, pessoal. Eu poderia ficar falando muito tempo sobre isso, a gente tem uma infinidade de questões, tá? Mas como o nosso tempo ele é diminuto, a gente trabalhou algumas estratégias principais para o cálculo de porcentagem, mas eu fico à disposição de vocês caso a gente consiga ajudar com alguma outra questão, algum outro tópico de porcentagem que vocês tenham dúvidas. Tranquilo, pessoal? Então espero que tenha sido proveitoso para vocês, tanto a parte do Fred quanto a parte que eu trabalhei aqui com vocês. Espero que isso ajude de fato vocês a ter um desempenho melhor na prova do Enem. Galera, e algumas das estratégias que eu apresentei aqui para vocês são estratégias que eu uso e o Fred também utiliza na hora da gente resolver as questões do Enem. Então, tem funcionado para a gente e eu espero que também funcione para vocês. Tranquilo? Na próxima aula, pessoal, o Fred preparou uma aula especialmente de cálculo mental. Se você curtiu o que a gente trabalhou de cálculo mental aplicado a porcentagens, eu tenho convicção de que você vai curtir o que o Fred vai trazer para vocês. A gente está preparando um material com muito cuidado, então eu tenho certeza que vai ser fenomenal a aula, galera. Então, na próxima aula, a gente espera vocês aqui para a gente continuar decifrando a matemática do Enem. Um abraço, galera!